Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, qualquer esclarecimento, através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633 e pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos o seu contato. Nosso programa tem reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e aos domingos às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, você encontra os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os nossos programas gravados até a data de hoje. E o nosso estudo de hoje é a mensagem número 143 do livro Fonte Viva, com o título Acorda e Ajuda, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro da Fundação, João Nogueira. Do livro Fonte Viva, autoria de Emmanuel, psicografia de nosso querido e saudoso Chico Xavier, Acorda e Ajuda. E Emmanuel se baseia no versículo 22 do capítulo 8 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, quando Mateus capta a fala de Jesus que diz: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E comenta Emmanuel: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão, e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos
em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade, mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, Emmanuel nos fazendo refletir sobre a fala de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. E esse Evangelho de Mateus, especificamente nesse capítulo, ele nos deixa muito claro que nós temos que nos tornar, mais pobres, mais despojados, porque assim era o Mestre. Então, nós precisamos entender essas colocações de Jesus, quando ele diz que ele não tinha nem onde reclinar a própria cabeça. Dono de tudo, Criador da Terra, um dos formadores do planeta Terra. E ele só usufruiu durante o tempo que aqui esteve, Não exigiu nada. E fica claro para nós que quem quer seguir Jesus tem que ter um sentimento, então, de despojamento. E aí vamos entender aqui como Mateus registrou isso no seu Evangelho. Então, num determinado momento, Jesus desce do monte e segue uma grande multidão. E nessa oportunidade ele começa a fazer curas. As pessoas o procuram. Primeiro foi um leproso, e ele corre até Jesus e pede para se limpar, para tornar-se limpo. E ele diz, Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo. Jesus então estende a mão, toca nele e diz, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então essa passagem aqui já mostra que Jesus realmente curava as pessoas. Jesus ainda sempre dá um ensinamento. Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Ou seja, Jesus fez o que tinha que fazer, curou aquele leproso. Agora, o leproso tinha esse dever, de ir lá se apresentar aos sacerdotes, de tal maneira que registrasse esse feito, porque Jesus precisava ser conhecido, diferenciado realmente. Então, nada mais do que o chamado milagre, entre aspas, que aconteceu com esse leproso. Naquela época, a lepra não tinha tratamento nenhum, então havia um sofrimento muito grande. Mais adiante, já em Cafarnaum, chega junto dele um centurião. Centurião era aquele comandante, de uma quantidade de soldados romanos. Seria o equivalente mais ou menos a um coronel hoje, um oficial superior, E esse centurião chega e pede a Jesus, por um criado que ele tem em casa, que está paralítico, muito atormentado. E Jesus lhe diz, eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo então diz, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Esse trecho, inclusive, do Evangelho de Mateus, ele é usado na liturgia da Igreja Católica, na missa, num momento bem importante, em que as pessoas estão fazendo aquele ato de se confessar a Deus, de olhar para dentro e ver onde é que nós erramos, e reconhecer, que mesmo errados a gente pede e que o Mestre sempre nos ajuda, E o centurião ainda diz que eu também sou um homem de autoridade, Tenho soldados a minhas ordens e digo a esse, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu criado,
faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, com essa colocação do centurião, ele demonstrou a sua fé, e Jesus percebeu nitidamente, né? E foi lá atender, né, aquele centurião que pedia e aquele servo do centurião que foi realmente atendido, né? E como diz Jesus, né? Vai, e como creste que te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, a crença do centurião ficou evidente, né? E mais adiante, já na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava de cama, com febre. Jesus toca-lhe a mão e a febre deixa. E ela se levantou, foi servir a todos os apóstolos que lá estavam, né? E mais tarde trouxeram muitos endemoninhados, que hoje nós chamamos obsidiados, né? E ele, mais uma vez, com a sua palavra, expulsou aqueles espíritos e curou todos aqueles que estavam enfermos. Então João vai registrando, ou melhor, Mateus vai registrando no seu evangelho essas diversas passagens de Jesus em que ele vai curando as pessoas. E aí, Jesus ainda deixa claro aqui, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, Jesus diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, quer dizer, Jesus trouxe para ele tudo aquilo que nós tínhamos de mal, para mostrar para nós que ele era realmente o enviado, né? Que ele veio para mostrar e dar o exemplo para todos nós, né? E mais à frente chega um escriba e diz: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Aí Jesus diz: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Como eu disse lá no início, né? A terra era toda dele, mas ele não tinha nada. E outro dos discípulos lhe diz: Senhor, permite-me, primeiramente vá sepultar meu pai. E é quando Jesus diz, né? Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Que é o texto em que Emmanuel se baseia para nos mostrar essa página de acordar e ajudar. Existe toda uma discussão, né? Mas Jesus não ia deixar o apóstolo enterrar o seu próprio pai, como é que pode e tal? Mas dá para entender perfeitamente que Jesus não perdia nenhuma oportunidade de dar ensinamento. Então é exatamente isso que o Emmanuel tenta esclarecer para nós aqui nesse texto, e que nós vamos passar a conversar sobre ele, né? Vamos estudá-lo. Então Emmanuel começa, né? Ele não recomenda ao aprendiz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, porque nós sabemos que o cadáver não tem capacidade de fazer nada, né? Mas ele coloca aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Que morto é esse? Né? Aí fica a nossa dúvida. E fica claro quando o Emmanuel nos diz: o cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Então é muito comum nós morrermos para algumas coisas. Quando a gente não dá mais atenção a uma determinada atividade, quando a gente começa a largar de lado coisas que a gente gostava, que a gente fazia, a gente começa a morrer para aquilo ali. E começa a se ausentar da vida. Ou seja, começa a desistir. Então, nós temos vários momentos em que a gente realmente desiste, muitas vezes sem nem tentar.
E é por isso que o Emmanuel nos diz: há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. O pessoal costuma dizer, morreu e ainda não deitou, né? A pessoa já desistiu, ela não está se incomodando com mais nada, não se importa mais com o que está à sua volta, né? E aqui o Emmanuel nos diz que são trânsfugas da evolução, quer dizer, em vez de buscar evoluir, estão fugindo do seu processo de evolução. Se fecham nas paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade. É comum a gente ver a pessoa, já que não vai ser do meu jeito, então não vou fazer mais nada, e larga tudo para lá. Então, negam-se a partilhar a experiência comum. Todos nós temos algum ensinamento para passar para o outro. Se nós desistirmos da vida, nós vamos morrer para a vida. E aquelas pessoas que estão à nossa volta, elas não vão poder aprender conosco. Nós vamos deixar de ser úteis. Então é por isso que o Emmanuel está nos alertando bastante. E ele nos diz aqui: mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e de ilusão. Se tem a riqueza, o que eles fazem? Moram em túmulos de cifrões. Verdadeiras mansões, casarões, casas lindas, maravilhosas de fora, que quando a gente entra, nós percebemos nitidamente que é uma prisão de ouro. Ninguém é feliz naquela casa, tem todo o conforto e não dão valor a nada. Muitas vezes maltratam os funcionários, né? Muitas vezes não deixam nem beber uma água da bica, manda beber da água do quintal lá. Isso é verdade, tá? Eu sei de casos assim. Triste, né? Que a pessoa se isola de uma tal maneira que ela não percebe. Outros, derrotados pelos hábitos perniciosos, que se prendem numa grade de sombra, prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. Então, são aquelas pessoas que se fecham de uma tal maneira, só veem o mal em tudo, só veem defeito, não veem nada de bom. Então elas ficam sofrendo e moralmente começam a degradar. Se são atormentados pela mentira com que envolve a si mesmo, né? Fingem ser isso, ser aquilo. Residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Então é comum, né? Popularmente se diz, a mentira tem pernas curtas. Então a pessoa cria uma fantasia ali com uma mentira que ela não vai longe e a pessoa vai ficando cada vez mais presa naquela mentira. E Jesus nos disse, a verdade liberta, exatamente por isso. A verdade não prende ninguém, mas a mentira prende. E a pessoa morre para a vida em torno daquelas mentiras. Então o Emmanuel, ele é taxativo. Aprende a participar da luta coletiva. O mundo, minha gente, é coletivo, meus irmãos. Lá na Igreja Católica também se diz, a salvação, ela não é individual, ela é coletiva. No Espiritismo nós sabemos que são as duas coisas também, né? Então eu tenho que me desenvolver individualmente e eu sou responsável por aqueles que estão ao meu redor, principalmente aqueles mais próximos. Então, tudo que eu puder fazer para ser útil, para poder ajudar, eu devo fazer. Transmitir o meu conhecimento, ser solícito, né? Ser caridoso. E aí o Emmanuel nos lembra, né? Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Nós tivemos uma amiga que ela estava num sofrimento muito grande e aí foi reclamar da vida com uma outra pessoa muito querida e essa pessoa querida estava num câncer terminal e falou para ela, você está reclamando da sua vida, vamos lá no INCA e você vai ver quanto você ainda pode ajudar, quanto você pode ser útil. Porque essa pessoa que estava com câncer terminal,
A médica nos falou diversas vezes, todas as vezes que ela estava lá fazendo a sua quimioterapia, lá o seu tratamento, ela levantava o astral de todas aquelas pessoas, porque ela era uma pessoa alegre, ela confiava, ela sabia que ela estava no sofrimento, mas ela estava aprendendo com aquela dor e estava levando o que nós chamamos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, ele fala da caridade, a caridade moral e a caridade material. A caridade moral é exatamente essa, em que você leva o que você tem de melhor para as pessoas que estão à sua volta. Então, aquele que está reclamando, procure ser útil, busque alguma coisa que possa ajudar, que certamente vai olhar para o lado e vai encontrar um que está sofrendo muito mais do que ele e não está reclamando, precisando de ajuda, mas às vezes não tem nem coragem de pedir ajuda, não tem forças mesmo. E quando a gente observa e vai ao encontro dessas pessoas, que maravilha, aí nós estamos fazendo a verdadeira fraternidade, tá? Então Emmanuel nos diz, não te galvanizes na esfera do próprio eu. Quer dizer, não se fecha, não coloca uma carcaça, né, em que você fica fechado e não interage com as pessoas. Emmanuel nos diz, desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente por si. Então nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para conviver, para aprender, para nos melhorarmos, para podermos ser caridosos, material e moralmente, com todos aqueles que estão à nossa volta. E Emmanuel ainda nos lembra, em qualquer parte do universo, ele não fala só na Terra, no universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Então Deus nos colocou aqui, e foi dito, né? Aí está a terra, né? Submetei-a, ou seja, usufrua de todos os benefícios que a terra pode lhe dar para que você tenha uma vida melhor. Use os vegetais, use os minerais. Faltou dizer com moderação, porque nós exageramos e destruímos mais do que aproveitamos. Mas estamos começando a tomar consciência, né? Agora a gente já começa a destruir menos. Então nós somos usufrutuários, nós podemos usufruir. Mas para a gente ter qualquer coisa, a comida que a gente compra, o arroz, o feijão, quanta gente trabalhou para esse feijão, esse arroz chegar na nossa mão. Alguém plantou, alguém cuidou, alguém colheu, outro transportou, o outro estocou, e o outro colocou na prateleira, e aí a gente foi lá e pagamos alguém que estava lá no caixa para receber, enfim, é uma cadeia imensa. Por isso ele diz, sacrifício de milhões de existências para que a gente tenha um pequeno bem na nossa mão. Então nós precisamos entender isso. Então, Emmanuel ainda nos diz, cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Ou seja, sejamos o mais útil possível, porque os outros estão sendo úteis por nós. E a maioria são anônimos, que a gente nem se lembra deles muitas vezes. Então, Emmanuel nos exorta, recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Se tem alguém precisando, a gente vai e ajuda. Mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então aqueles irmãos que estão mortos para a vida, que estão nos seus vícios, no seu egoísmo, no seu egocentrismo, né? Só pensando em si ou nos seus mais próximos, que eles se cuidem entre si. A gente pode ajudar, mas não pode carregar a cruz deles, que eles mesmos estão gerando. Então, nós temos que ajudar aqueles que estão
realmente buscando alguma coisa. Se preciso for, nós vamos ajudar sempre. E esse é o ensinamento. Sejamos úteis, acordemos e ajudemos, como Jesus sempre nos ensinou. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.